Gente, boa tarde. Eu sou Rosana Andréa. Eu sou do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, Brasil. Eu vim aqui hoje para falar de algo que eu considero muito importante. O que aconteceu ontem, gente, na cidade de Saudade, Santa Catarina, com aqueles bebês naquela creche, com aqueles profissionais de educação, não é uma coisa ao acaso, uma coisa do nada, uma coisa sem valor, algo que a gente não tenha que se importar. A gente tem que se importar sim, gente. A gente tem que ficar indignado sim. A gente tem que chorar, se entristecer. A gente tem que colocar a boca no trombone, falar e se perguntar por que que isso aconteceu. Porque não é de hoje que as escolas vêm sofrendo ataques como esse, violências seríssimas, resultando em morte. Nós tivemos em 2002, na Bahia, em Salvador, um jovem de 17 anos que matou duas colegas dentro da sala de aula. Depois a gente vai ter, em janeiro de 2003, em Itaúba, São Paulo, uma outra situação em que um rapaz de 18 anos entra na escola estadual Coronel Benedito Ortiz e invade o pátio e fere alunos, professores, funcionários, depois ele se mata. Mais à frente, em Realengo, Rio de Janeiro, em 2011, nós tivemos uma outra situação em que morreram 12 adolescentes, 10 meninas e 2 meninos. E aí a gente vai para o Piauí, na cidade de Corrente, de novo, em 2011. Em 2011 foram 3 casos, minha gente. Um jovem de 14 anos, que se dizia vítima de bullying, mata com um colega a golpes de faca. Podemos considerar isso normal? Essas coisas acontecendo, um fato atrás do outro. Ah, mas não é sempre, Rosana. Mas está acontecendo, minha gente. Tem alguma coisa muito errada. Isso não é normal. Depois, São Caetano do Sul, São Paulo, vamos ter em setembro de 2011, um aluno do 4º ano, com 10 anos de idade, ele atira na professora Rosileide de Queiroz de Oliveira. Como que a gente pode considerar uma coisa dessas normal para a escola? Não podemos, não temos como. Vamos para João Pessoa, Paraíba, 2012. Em abril de 2012, um adolescente de 16 anos atira em 3 alunas da Escola Estadual Santa Rita. E aí nós estamos, 2 anos depois, ainda na Paraíba, no bairro de Mandacaru, a gente vai ter uma outra situação na periferia de João Pessoa, um adolescente de 15 anos, ele dá 3 tiros na barriga de uma estudante. E aí, em Goiânia, em 2017, um adolescente de 14 anos mata 2 colegas e fere outros 4 em outubro, motivado por bullying. Olha, gente, não dá para considerar isso coincidência do destino. Isso, tudo que vem acontecendo desde 2002, inclusive o fato de ontem, é tragédia anunciada dentro das escolas. Eu vou dizer por quê. Suzano, 2019, São Paulo, 10 pessoas morreram após um tiroteio dentro de uma escola a 57 quilômetros de São Paulo. E aí ontem a gente tem essa tragédia na cidade de Saudade, Santa Catarina, em que morreram bebês de menos de 2 anos de idade. Uma professora que se jogou na frente para defender seus alunos, e as outras que não morreram porque se trancaram num determinado recinto com quase 20 crianças. Então, gente, a gente tem que parar para pensar. Tem muita coisa acontecendo no país nesse momento? Tem. Assim como a gente se indigna e se entristece por 400 mil mortes de Covid, por um vírus, de pessoas que morreram por causa de um vírus, e por causa de centenas de situações que estão ocorrendo com relação à saúde, com relação à administração dessa situação, com relação à organização em torno dessa pandemia. A gente também está passando por essas tragédias dentro da escola por questão de
de desconsideração com a educação do nosso país. Porque não levamos a sério a educação do nosso país. Porque não temos consideração pelos professores, pelos alunos, pelo ambiente da escola. Porque se nós, enquanto nação, tivéssemos, não estaríamos passando por isso. Tudo bem que alguém vai dizer, isso acontece também nos países em que a educação tem um outro olhar. Tá, acontece. Mas no nosso país, está virando um acontecimento corriqueiro, em que ninguém para conversar, para olhar, para dizer, apontar o dedo e dizer, essa ferida está nos machucando, está aberta. Essa ferida está aberta. E por que está aberta? Gente, eu tenho 35 anos de trabalho. Eu trabalhei em escolas que não tinham porteiro, que não tinham vigias, que muitas vezes estavam entregues a outros funcionários que iam para o portão fazer o trabalho do vigia e do porteiro, que viveram situações de periculosidade com relação à invasão, a tiros, a violência, a invasão na própria escola, no pátio, e simplesmente a gente não conseguia, muitas vezes, uma patrulhinha, um carro de polícia para estar lá com a gente, para fazer a ronda, para ficar lá, para nos guardar, porque tem uma série de burocracias. Quando um diretor pede a alguém, principalmente da instituição pública, tem sempre um comandante, um delegado, alguém que vai pensar, vai ver como é que pode ser isso, tem uma engrenagem, enfim, gente. Eu fico me perguntando por que as nossas leis governamentais não facilitam determinadas coisas. Porque a escola tem que ser guardada. Sim, é um patrimônio público. Mas a sociedade aceita que a escola seja depredada e aceita que seus professores e seus alunos sofram violência lá dentro. Porque na maioria das vezes nem se toma conhecimento do que aconteceu. Só quando acontece uma tragédia dessa, de grande porte, que vai para a televisão, e as pessoas começam a falar disso por um tempinho e depois esquecem. Porque desde 2002 nós estamos vivendo esse tipo de tragédia. E isso não é por acaso. Uma escola deveria ter vigia, deveria ter zelador, deveria ter pessoas ali guardando, como se guarda, por exemplo, o Museu do Louvre. Mas o que dizer? No Brasil, os museus também não são guardados com tanta veemência como o Museu do Louvre, consequentemente, a escola também não será. Quem me dera se dentro da escola tivesse todo aquele paramento, todo aquele zelo, todo aquele cuidado, toda aquela admiração que se tem quando se vai ao Museu do Louvre, por exemplo. Mas não é assim. Infelizmente, não é assim. Gente, a escola hoje não é mais um campo neutro, não é mais aquele lugar paraíso utópico para se guardar e se cuidar das criancinhas de paz. Não. Uma mãe, quando coloca um filho na escola, ela espera que seu filho seja cuidado, guardado e que ali ela tem certeza que terá segurança. Segurança por seu filho, por aquela equipe que está ali cuidando. Estão todos em segurança, mas não é mais assim. O padrão mudou, não existe mais esse padrão do paraíso escolar, minha gente. Nós hoje temos que conviver com as diversidades da nossa sociedade, temos que conviver com as coisas, com diversas situações que estão à nossa volta, que nos levam a esse desfecho aí, que induzem, que caminham a situação do ambiente escolar para esse tipo de coisa. Ainda não sabemos o que levou aquele jovem de 18 anos a fazer uma coisa tão triste dessas. Mas aí eu me pergunto, muitos desses casos que eu citei aqui, os jovens se diziam intuídos por questões de bullying. O bullying é muito sério. Cabe um outro vídeo para falar disso. Mas no momento, o que eu quero chamar a atenção das autoridades, dos professores, da sociedade, é para a segurança das escolas. Não existe segurança.
E se por algum, principalmente da escola pública, pode haver na escola particular, que eu nem parei para perguntar se aquela creche é particular ou é pública, mas não vem ao caso a situação agora. O que vem ao caso agora é que a gente precisa discutir, precisa reavaliar várias situações em relação à educação. E se falar em mudança da educação pós-pandemia, olhar a educação de forma diferente, cabe uma outra educação nesse momento? Cabe. Cabe home office? Cabe ensino híbrido? Vai caber o presencial novamente? Não sei. Com segurança? Não sei. O que sei é que no momento que pararmos para discutir, e já deveríamos estar discutindo isso, principalmente no Planalto, principalmente em Brasília, principalmente através dos nossos deputados federais, estaduais, todos os gestores, governadores, essa é uma discussão que tem que estar em pauta. Como será a nossa educação daqui para frente? Como funcionarão nossas escolas pós-pandemia? E como será a segurança? Ah, mas os professores, aí a gente ouve os absurdos, né? Nas plenárias por aí, que foi o motivo do meu vídeo passado, a gente ouve os absurdos. Ah, mas o professor não quer trabalhar na pandemia e na sala de aula, e não deve trabalhar mesmo, não. Porque a sala de aula hoje não é segura. Não é segura pela questão da pandemia e não é segura também pela questão da segurança. Nós não temos segurança. Eu trabalhei em várias escolas que não tinham porteiro, que não tinham vigia, que de vez em quando, a maioria do tempo estava sem ninguém, que às vezes uma merendeira fica lá e até um inspetor para ficar no portão. Esse não é papel do inspetor. E outra coisa, quando se fala em cortar gastos, quais os primeiros gastos que cortam? Da educação. Tá errado, Brasil. Tá errado. Educação, saúde, segurança precisa de investimento. E vocês, políticos, estão lá para fazer o trabalho de vocês no sentido de produzir, de fazer valer projetos e leis que defendam, que protejam o cidadão que elegeu vocês. Não é fazer projetos, executar projetos e leis que coloquem a sociedade cada vez mais em xeque-mate em relação em situações deprimentes, difíceis, em relação à sobrevivência. O que é isso? O que a gente está vivendo? Que país é esse que uma pessoa mata bebês a facadas? Como é que pode? Ah, mas Rosana, já aconteceu em outro país. Não pode acontecer no Brasil. Não pode. O Brasil é um país que lá todos o veem como um país que abraça a todos. Tem que ser parte da nossa cultura, minha gente. Zelar por educação, oferecer saúde, oferecer segurança. E se a gente não tem segurança nas escolas, e se nossas escolas estão descobertas, está na hora de gritar: eu sou professora sim, não vou me calar. Não vou me calar com um fato desse. Não pode se esquecer o que aconteceu ontem em Santa Catarina. Eram bebês. E se fossem adolescentes, como aconteceram nas outras escolas, nos outros anos, são vidas que estão se perdendo por uma situação impensável. Como é que pode? O que nossos parlamentares estão fazendo? Então, quais são as discussões? As próximas eleições, para eleger mais gente, para encher, para abarrotar prefeituras, congressos e palácios governamentais estaduais? Que isso, minha gente? Chega disso. O povo não aguenta mais isso, não. O povo quer solução prática, decente, viável, que nos abrace, que nos acolha. Onde já se viu uma creche, um lugar de acolhimento? Simplesmente, no final da tarde, uma tragédia, mortos, feridos, bebês mortos com menos de 2 anos de idade, professora morta porque se jogou na frente para defender os alunos, porque é assim que o professor faz. Sabe, deputado, que o senhor falou que eu me indignei no mês passado, que o professor é preguiçoso? Pois é, o professor tem uma profissão
tão incrível, tão especial, que se joga na frente dos seus alunos em qualquer situação. Conheci vários, já vivi situações muito difíceis, em que tive que tomar a frente. Estou falando por mim, estou falando por todos os meus amigos, os que eu conheço. Se uma criança caía, quebrava a perna na escola, machucava, a gente botava no carro, saía que nem uns doidos, de uns tempos para cá, a ordem não fazer isso, mas aí você chama o bombeiro demora, porque tudo desse país entrava, né? Tudo que diz respeito ao que é público, a maioria das coisas, quando a gente necessita, agarra na pedra. Ô, gente, chega de viver situações traumáticas, marcantes, tristes como a de ontem. Está na hora, meu povo do Brasil, acordar. Vamos falar disso sim. Vamos saber por que aquilo aconteceu ontem na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e por que aconteceram as outras mortes nos outros estados, nas outras cidades. Já são 9 casos. Isso que eu sei, que eu pesquisei assim, às pressas para fazer o vídeo. Porque quando eu fui ler e olhar cada situação, e quando eu vi que em 2011, retrocedendo aqui na minha fala, três situações, uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma no Piauí. Então, de 2002 para cá, a coisa foi aumentando. E o que foi feito para que se evitasse uma tragédia como a de ontem? Gente, meus queridos amigos, professores, cidadãos, eu sou mãe, sou professora, sou cidadã. E eu preciso dizer o seguinte: está na hora do Brasil acordar. Está na hora da gente falar, da gente discutir. E se quiserem me chamar para o debate, eu vou sim. Se precisar ouvir pesquisadores, sociólogos, eu ouço. Mas eu quero entender. Eu quero saber, porque se essas situações vão além daquilo que eu estou enxergando, porque o que eu estou vendo agora, nesse momento, na minha visão medíocre, inicial, é que tudo isso poderia ter sido evitado. Porque quando a gente fala em educação, a gente está falando em planejamento de ações, em projetos que beneficiem o aluno, o professor, que garantam a qualidade de ensino, mas a gente vem há anos preocupados, infelizmente, com o tal do IDEB, né, do bichinho do IDEB, que dá lá a estatística, se aprendeu, se não aprendeu, e a gente esquece de outras estatísticas terríveis que estão crescendo ao nosso redor, como a violência nas escolas, como as tragédias como essa de ontem. Ô, gente, o IDEB não é o mais importante, porque, na verdade, nós não deveríamos ter o envio de verbas para as nossas escolas, para as nossas instituições públicas, sejam elas estaduais, municipais, por conta de um IDEB. Mas há um tempo já se atrelou a questão do IDEB e o recebimento de certas verbas. E aí é onde a coisa fica esquisita. Porque muitas vezes esses dados nem são reais. Nós temos hoje uma escola completamente sucateada, estranha, que nessa pandemia não consegue absorver professores e alunos, abraçar professores e alunos, porque não existe estrutura para isso, como também não existe estrutura de segurança. Vamos acordar, Brasil. Vamos acordar. Vamos discutir o que é importante discutir. Vamos deixar essa coisa de discutir partido A, partido B, partido C. Vamos reestruturar o nosso Brasil, principalmente começando por educação, por saúde, segurança e cultura. Porque um país que tem um funcionamento básico de segurança, educação, saúde, cultura, só tende a prosperar. Mas um país
que por conta de corrupção, de barganhas, de atitudes torpes, tristes, de interesses pessoais, de políticos, caminha para uma coisa tão triste que é o não desenvolvimento, isso nos deixa muito desanimados. Vamos olhar esse Brasil com a potencialidade que ele tem, mas principalmente está na hora de acordar, país. Professores, acordem, falem, gritem, falem da indignação de vocês pelo que aconteceu ontem em Saudade, Santa Catarina. Acordem para as coisas erradas que estão acontecendo, que acontecem há anos dentro das escolas e precisam ser levadas a público, sim. Não temos segurança na escola, não temos estrutura para segurar a pandemia dentro de uma escola. Precisamos de vacina, precisamos de saúde, precisamos de segurança, precisamos de empatia, calor humano, precisamos de respeito. Fica aqui a minha fala. Sou professora e não vou me calar. Falo sim.